Oi, oi, a paz do Senhor, né? Eu sou Maria Paiva. Bom, há pouco tempo atrás eu fiz um áudio, né? Trazendo algumas... demonstrando, né? Algumas passagens, né, para mostrar como algumas pessoas aí que dizem entender da Bíblia, eles entendem, né? Da maneira deles. Bom, que até foi, então, falava de Pedro, né? Muitas pessoas elas falam que a gente é burro, a gente é herege, a gente não sabe da razão da fé da gente, né? Diz que a Bíblia da gente é falsificado, que nós defendemos, enfim, não existe isso, aquilo, outro, né? Quando alguém me chama assim de herege, eu digo logo, então sua Bíblia é herege e é protestante, porque tudo o que eu digo, tudo o que eu provo está nela, né? Então sua Bíblia também é herege, é protestante, né? E aí pronto, já muda de assunto, né? E ele diz isso, não confie em protestante, porque protestante não sabe interpretar a Bíblia, né? E eu citei lá algumas passagens para mostrar a você como eles é que interpretam a Bíblia da maneira correta, como eles dizem, né? Até brinquei e falei que só para lhe mostrar as interpretações dele, eu iria fazer um áudio, né? Com algumas passagens para mostrar a você. Isso é para quê, né? Inclusive eu queria falar sobre isso agora. Isso é para quê? É para humilhar eles? Não, é para mostrar como que eles entendem Bíblia, para abrir o teu entendimento, para te levar a meditar se deve confiar ou não na interpretação deles, né? E vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui com Galileu, para você entender um pouco. No tempo da Inquisição, Galileu, ele defendia o heliocentrismo. O que isso tem a ver com Bíblia? Nós vamos já entender. Galileu defendia o heliocentrismo, né, que já havia sido defendido por Giordano Bruno, por Nicolau, né, que até então Giordano Bruno foi morto à morte na fogueira, condenado à morte na fogueira por defender o heliocentrismo, né, morto pela igreja. Por quê? Porque na época havia o geocentrismo, né, que se eu não me engano era defendido por Ptolomeu, que colocava a Terra como o centro do universo, né? E esta teoria foi bem aceita pela igreja, baseada nas escrituras, na interpretação das escrituras, que é o que eu vou mostrar para você aqui, como eles interpretam as escrituras de maneira correta, como eles dizem. Por que eles concluíram que a Terra era o centro do universo? Então, eles não aceitavam nenhuma outra teoria que desmentisse isso, né? E Giordano Bruno apareceu desmentindo isso, defendendo que o Sol, em suas pesquisas, ele descobriu que o Sol era o centro do universo, confrontou a igreja que acreditava ser a Terra e por isso foi condenado, né? Foi condenado à morte na fogueira, foi queimado vivo por defender o heliocentrismo, que é a teoria que põe o Sol como o centro do universo, que de fato hoje está comprovado, né, que o Sol é o centro do universo. A ciência está aí para comprovar. Então surgiu o Galileu defendendo essa teoria também, né, nos seus estudos. Galileu também é conhecido como um grande cientista, considerado um grande cientista pela ciência. E ele também confrontou, né, a igreja. Né? A igreja ficou com medo dele provar ser o Sol ser do universo, porque até então ela não acreditava ser o Sol ser do universo, baseado nas escrituras, porque se você for avaliar as escrituras, como Deus ele fala com os seres humanos, ele sempre cita em várias passagens, principalmente no Antigo Testamento, a habitação dos seres humanos, que é o quê? A terra. Ora, se Deus fala com os seres humanos e eles moram na terra, como que Deus iria falar da habitação do ser humano no sol, né? Então Deus ele falava da terra, sempre que ele falava dos seres humanos, ele citava o planeta Terra, porque é onde nós habitamos, né? Então, devido a aparecer o nome de terra, Deus falar tanto da terra, ao falar com os seres humanos, a igreja concluiu que só poderia a terra ser o centro do universo, né? Baseado na interpretação deles. Né? Aí Galileu, né, fazendo lá suas pesquisas, né, como cientista que ele foi, ele concluiu que não, está errado. O Sol era que era o centro do universo e todos os planetas, asteroides giravam em torno dele, inclusive a Terra. Né? Quando a igreja soube disso, chamou Galileu a atenção, acusou ele de herege, né? Ameaçou ele de tortura e de morte, caso ele tentasse provar que o Sol era o centro do universo e desmentisse a Terra, que eu já falei isso na Inquisição.
né? E foi uma injustiça tremenda que fizeram com o cientista. Ele teve que ler um documento em praça pública, dizer que ele acreditava na igreja, que a igreja tinha razão, que a Terra era o centro do universo, que o Sol era o centro do universo, era coisa da cabeça dele. Ele teve que seguir passo a passo as ordens dadas pela igreja. Para quê? Para não ser torturado e morto, né? E aos 70 anos de idade, Galileu ele foi ainda condenado à prisão domiciliar perpétua. Foi algo que mexeu tanto com Galileu, né? Tudo baseado nas escrituras, diz eles. Foi algo que acabou com a vida do cientista de uma maneira tão tremenda, mas tão tremenda, que se você for ver, Galileu ele escrevia, mas ele era pastorado pela igreja, de tal maneira que a igreja ela controlava toda a sua vida, né? Se ele escrevesse algo ali, tinha para ser publicado, tinha que ser aprovado pela igreja. Tudo aquilo que não fosse bem visto aos olhos dela, ela barrava, né? Você falar que com o passar do tempo eles fizeram questão de os livros deles não ser reeditados, aqueles que foram publicados, para quê? Para que a todas as obras do cientista sumissem, fosse extinto da Itália, como você pode pesquisar e ver depois, né? E que o próprio arcebispo que tomava de conta de Galileu, que ficava ali pastorando ele, né, o tempo todo ali para dar informações dele para a igreja, disse que o cientista ele sofreu uma depressão tão forte na época que nem dormindo ele conseguia se conter, né? Dizia que muitas vezes ele chegava a ter vontade de amarrar a mão dele para ele não ferir o próprio corpo, né? E nessa situação, devido a essa circunstância, Galileu morreu velho, preso dentro da própria casa, cego, né? Sem ganhar nenhum prêmio nem nada, porque a igreja havia concluído que que a Terra era o centro do universo, que hoje eles negam, que dizem que não foi injustiça nenhuma, que cometeram com o cientista, desmentindo, para você ver como eles não conhecem nem a história da igreja deles, desmentindo o próprio Papa da igreja deles. Por quê? Porque o próprio, num domínio do Papa João Paulo II, ele avaliou o caso de Galileu, né? E devido à ciência já estar avançada, então o João Paulo ele concluiu que Galileu estava certo, que foi uma injustiça tremenda que a igreja cometeu com ele. Então João Paulo disse que foi uma ignorância na época dos que lideravam a igreja. E em nome de todo o catolicismo, João Paulo II pediu desculpa a Galileu, o cientista que já havia morrido, em nome de toda a igreja, pela injustiça que a igreja cometeu com ele. E hoje eles negam isso, né? Ele disse que não cometeu nenhuma injustiça, que ele mereceu, que ele não tinha como provar. Ele tinha como provar sim. Se ele descobriu, ele tinha como provar. E ele não provou, porque a igreja, se ele fizesse isso, ele seria torturado até morrer. E Galileu, ele conhecia as torturas, né? Ele viveu na Inquisição, ele sabia de tudo. Ele não queria sentir, né? Ele não queria passar na pele dele, não, né? Então ele desmentiu, ele teve que desmentir, né? Ele teve que dizer que ele está errado e a igreja estava certo. E ele desmente isso, para você ver. Ele desmente tudo. Ele desmente o próprio Papa, o próprio Papa João Paulo II, que pediu desculpa em nome de toda a igreja e reconheceu que foi uma injustiça, e ele disse que é mentira, porque desconhece o pedido de desculpa do próprio Papa da igreja dele em nome da fé católica, né? Pediu desculpa. Então, para você ver, só para começar aí, né? Para você ver, tudo baseado nas escrituras. E qual é a verdade? Que o Sol é o centro do universo, né? A ciência está aí para provar. O fato de Deus falar a Terra, não colocava ela como um centro do universo, não. Porque Deus fala com os seres humanos moram na Terra, não moram no Sol. Se nós morássemos no Sol, Deus falaria sobre o Sol. Para você ver como é que eles interpretam as escrituras da maneira correta, como eles dizem, né? E eu vou lhe mostrar aqui algumas respostas, apenas algumas, de algumas perguntas que eu fiz, o que foi que eles responderam. Porque se eu for mostrar tudo, de todos os debates que eu já entrei até hoje, e de pessoas que eu converso, seria um áudio de 1 a 2 horas. Aí você teria que passar 2 horas achando graça, porque chega até ser engraçado mesmo as respostas deles. Tão engraçado que, embora ele xingue, eu não fico com raiva, eu acho graça, porque
É realmente engraçada essa resposta que eles dão, né? Então, bora aqui. Vamos começar com as provas de que os apóstolos eles veneravam mais, né? Tem a polêmica muito grande. Pode fazer imagem? Não pode. Pode venerar? Não pode, né? Mas eles usam só coisas da antiga aliança, que eram profecias que se cumpriram no Novo Testamento, que você pode ver que não tem mais no Novo Testamento, né? E como não tem, eles usam de passagem, que não tem nada a ver para provar. Pronto, eu vou lhe mostrar aqui. Eu pedi para eles me mostrar, para eles defender o que eles acreditam, para me mostrar um só apóstolo fazendo promessa voltada à imagem, para defender que isso é um costume da igreja primitiva, como eles dizem, né? É um costume da igreja primitiva. Nós fazemos, então eu digo assim, é um costume da igreja primitiva. A igreja primitiva começou com Jesus e os apóstolos, então eles tinham que fazer isso. E se tinham, me mostra onde é que tem escrito, né? Então ele me mostrou Atos 18, para provar que os apóstolos faziam promessa e que fica bem claro que seja voltada em mais, né? Eles usaram a passagem para dizer que de Atos 18, para dizer que Paulo ele fez promessas voltadas a imagens. E o que é que diz em Atos 18? Se você for abrir sua Bíblia, pegar sua Bíblia, abrir e ler em Atos 18, você vai ver que fala, nessa passagem que ele citou, fala que Aquila e Priscila haviam raspado a cabeça porque tinham feito voto a Deus, né? Eles estavam com Paulo. Não fala que Paulo raspou a cabeça e fez promessa à imagem. Que ele usa a passagem, né? Eles usam a passagem de Atos 18 para dizer que Paulo raspou a cabeça para fazer promessa à imagem. Eu não consigo nem ser sério, mano. Nessa hora eu ri demais mesmo. Pois é, essa aí é só a primeira, né? E não tem nada a ver, porque de lá que foi Aquila e Priscila rasparam a cabeça porque haviam feito voto com Deus. Não fala nem em Paulo, em Atos 18, não, né? Não tem nada a ver. E eles usam para provar que é que a gente aceite. Não, eu aproveitaria, você que não aceitou, não provou nada, não tem nada a ver. Eu perguntei, e o que tem a ver? Priscila e Aquila ter raspado a cabeça e feito voto a Deus, como Paulo ter raspado a cabeça e feito promessa à imagem. Onde é que tá provando, né? Aí, o que acontece? Muda de assunto, né? Ele sempre responde uma pergunta, fazendo outra pergunta e muda de assunto, né? É que nem macaco, vai pulando de galho em galho, mudando de assunto. Pronto. Para provar que Maria intercede, dizendo Maria é intercessora. Então eu quero ver a passagem de Maria intercedendo, né? Por quê? Por que eu peço para provar? Ora mais, irmão. Se eu falo algo, eu lhe provo, ele mostra na sua própria Bíblia e você não crê, como é que você fala uma coisa e me prova e quer que eu creia? Então me mostre, né? E essa que é engraçado mesmo, ele mostrou, né? Para provar que Maria intercedia. Essa foi que eu ri mesmo. Para provar que Maria intercedia, que Maria era intercessora, eles usam a passagem de Apocalipse 7, do verso 9 ao 12, que fala sobre as pessoas que passarão pela tribulação, que serão mortas, e que fique claro que isso vai acontecer no final dos tempos, que ainda não aconteceu, né? Elas foram mortas, compareceram diante de Deus, e eles prestavam reverência a Deus, né? Prestavam reverência a Deus. E aí ele disse assim, pronto, Maria está no meio deles. Maria está no meio deles, né? Intercedendo. Sendo que Maria já morreu, já foi para o céu há muito tempo. E a tribulação ainda nem aconteceu. Essas pessoas aqui nem foram mortas, dizendo que Maria está no meio deles, né? E nós já havíamos acabado de discutir que Maria tinha subido ao céu em vida, que nós vamos falar disso agora aqui também. E eu disse assim, ora, se Maria subiu ao céu em vida, e foi há muito tempo atrás, e já está diante de Deus, e o que ela está fazendo na tribulação da terra? Né? E fala que, e aí ele diz que Maria está intercedendo, quando na verdade ela não tem nada a ver com as pessoas da tribulação que ainda vai acontecer. Sem falar que eles não se apresentar diante de Deus para pedir nada, eles se apresentar diante de Deus prestando honra e reverência ao Senhor, adoração. Em nenhum momento eles pediram nada, não. Você pode ver aí em Apocalipse 7, do verso 9 ao 12, para você ver como não tem nada a ver, né?
Aí, para provar que o santo intercede, eu quero que você me prove que o santo intercede. Bora me mostrar aí a passagem. Eu quero o livro, eu quero o capítulo, o versículo. Pronto, ele mostrou Apocalipse 6, do verso 9 ao 11. Tá aí, o santo está intercedendo. E eu disse assim, aí é. Bom, primeiro de tudo, aqui demonstra eles pedindo algo por eles mesmos, não por nós. Segundo, ao pedir, eles foram advertidos pelo próprio Deus. Né? Eles pediram justiça, que eles haviam sido mortos mártires. Entre eles está Tiago, né, Paulo, Pedro, todos os que foram mortos por amor a Jesus. Né? Então, eles pediam por eles e não por nós. Segundo, Deus não atendeu ao pedido deles. Deus os advertiu, mandou ele ir descansar e ficar aguardando o tempo dele, porque muitos irmãos ainda seriam mortos. E somente no tempo determinado por ele faria justiça. Ou seja, eles foram totalmente repreendidos por Deus. Né? Aí pronto, já mata a charada. Se eles pediram por eles mesmos e foram advertidos diante de Deus, porque ninguém pode se apresentar diante de Deus e pedir nada. As Escrituras comprovam isso, a não ser Jesus e o Espírito Santo, né? E eles pediram. Deus os advertiu. Se eles pediram por eles mesmos e Deus os advertiu, será que Deus irá atender se eles pedirem por nós? Ora, aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo, eu vou poder fazer para o meu próximo. Daí você já tira, né? Então, eles esquecem do contexto. Não tá aí, eles estão falando. Mas o que é que eles estão falando? E o que foi dito depois, né? Se esquece, eles descartam todo o contexto. Aí quando a gente vai mostrar, pronto, aí pula de gai, muda de assunto. Pronto, nós vamos mudar, vamos falar de outro assunto agora. Provar a oração à morte, né? Que eles oram pelos mortos. Eles falam lá com mortos, oram lá para as pessoas que morreram, né? Que foi que eles usam? Usa Jó chorando pelos filhos dele que morreu, né? Em Israel costume, quando a pessoa passava por uma tribulação, por uma tristeza, a maneira deles mostrar estar de luto era raspar a cabeça, pôr pó, rasgar as vestes, né? Como Jó fez, e chorar. Foi isso que Jó fez quando descobriu que os filhos deles haviam morrido. Né? Em nenhum momento disse que ele estava orando ao filho dele, conversando, filho, isso, aquilo, outro, não, orando ao filho dele, não, ele estava chorando em estado de luto, de tristeza por ter perdido os filhos dele. Né? Em nenhum momento disse que ele orou para os filhos dele, no sentido de estar orando ali para os filhos dele, como eles fazem, orar mortos, orar pessoas que já morreram, né? Por exemplo, conversar com as pessoas que já morreram. Isso aí não existe, não. Já pedi para me mostrar e nunca me mostraram, né? Sempre muda de assunto. E quando me mostraram foi isso aí, foi Jó chorando os filhos dele, né? Em que momento diz que Jó está ali orando aos filhos dele? Ele poderia orar para Deus ressuscitar os filhos dele, isso não é errado, porque Deus é um Deus vivo, não é um Deus morto. Mas ele orar, está ali conversando com os filhos dele, orando para os filhos dele, isso eu não vi, não. Aí ele mudou, Maria subiu ao céu. Ele disse assim, pois tá bom. Pois então me mostra também Maria subindo ao céu, nos 73 livros da sua Bíblia. Porque de que adianta? Eu tenho uma Bíblia que tem 73 livros, se quando a pessoa perguntar alguma coisa, eu só tenho ela de enfeite. Eu nunca vou poder abrir e mostrar o que eu creio. É por isso que eu prefiro defender uma coisa que, quando eu for confrontada, eu poder abrir minha Bíblia e provar, né, para provar que a minha Bíblia não é só de enfeite, do que eu andar com a Bíblia debaixo do braço, que tem 73 livros, quando alguém disser, me prova isso aqui, eu vou abrir minha Bíblia e não vou poder provar. Imagine a vergonha que eu vou passar, né? Então eu prefiro provar, prefiro crer naquilo que é provado que naquilo que eu não posso provar. Porque se nós provamos e as pessoas não creem, como é que elas vão querer que a gente crê nelas se elas nem sequer provar a prova, né? Então daí você já tira. Então eu pedi, me mostre Maria subindo ao céu. Pronto, ele mostrou Maria subindo ao céu. Ele mostrou a passagem que diz que Elias foi elevado ao céu na carruagem de fogo, né? Que Enoque foi transladado. E eu disse assim, cadê a passagem que Maria subiu? Ora, se Elias foi elevado ao céu, se Enoque foi transladado, Maria subiu. Eu disse assim, pois então, se Maria, rainha do céu e da terra, está acima de Elias e Enoque, e fala da subida de Enoque, por que não vai falar da rainha do céu e da terra? Isso é uma injustiça muito grande. Ora, se está falando que Elias foi levado e Enoque subiu ao céu, então eu tenho certeza que se ela subiu, tem falando que ela subiu. Cadê? Né? Então não está aí, está provando nada. Está dizendo que Elias foi levado e Enoque foi transladado. Em que momento está dizendo que Maria subiu ao céu? Né? Então eu quero ver a passagem dela subindo, porque se você defende e diz que ela subiu, então deve ter. Porque se Elias e Enoque estão abaixo dela e está registrado, então tem que ter
registrada a subida da rainha do céu e da terra, né? Então quero ver. E se não tem é porque ela nunca subiu, né? Então e cadê a prova? Mostrou só isso aí mesmo, ficou nisso aí. Mudou de assunto. Voltando à imagem, veneração à imagem. Nós já estamos terminando. Veneração à imagem. Ora, Deus mandou fazer a serpente. Eu sei, cadê alguém venerando a serpente escovando diante dela? Né? Por quê? Porque quando o povo começar a venerar a serpente, ela não foi feita para venerar, nem os querubins. Quando as pessoas começaram a venerar ela, se ela tivesse sido feita para venerar, Deus não teria levantado Ezequias que mandou quebrar a serpente, né? Aí eu digo assim, e se a serpente foi feita com o intuito de venerar, por que não aparece ninguém venerando ela? E por que depois Ezequias quebrou ela quando o povo começou a fazer isso? Né? Responde aí, não responde, vamos mudar de assunto, deixa pra lá. Aí começa pulando de gai em gai. Né? Para provar que se curvava diante de imagem, venerava. Os israelitas se curvavam diante dos querubins. Né? A arca ia passando, eles se curvavam diante dos querubins, eles se curvavam, porque onde o Deus de Israel passava, onde o Senhor se fazia presente, eles se curvavam diante do Senhor. E o Senhor disse que se faria presente no meio da arca. A arca é apenas uma representação do Senhor Jesus que se faria presente em nosso meio. É profético, né? E eles se curvavam, porque o Senhor disse que se faria presente da arca. Eles diziam, eles se curvavam diante dos querubins. Se for assim, se curvavam diante dos querubins para venerar, porque eles estavam à frente da arca. Se for assim, nós vamos poder concluir que os israelitas também, como eu já falei, veneravam os levitas. Por quê? Porque assim como os querubins estavam à frente da arca, os levitas também estavam, porque eles iam levando a arca, né? E quando a pessoa está segurando a imagem, que eu me encurvo diante dela, né, para venerar. Se por uma pessoa está à frente, ela é venerada, então eu posso, se os querubins eram venerados, então eu posso concluir que eu me encurvar diante de uma pessoa que está ali segurando a imagem, eu estou venerando tanto a imagem como a pessoa, né? Podemos levar em conta isso. Né? Que Deus proíbe a pessoa de casar. Isso quer dizer que Deus proíbe. Que alguns dos apóstolos não casaram porque o Senhor proibiu, como Paulo. Deus ele proíbe, porque quando a gente estava falando sobre a igreja proibiu os papos de casar, que não existe nenhuma passagem dizendo que Deus proibiu. Mas Paulo não casou. Não, Paulo, em nenhum momento Paulo fala que ele não casou porque Deus proibiu. Paulo fala que ele não casou porque ele não quis. Porque ele não tinha interesse em ter família. O interesse dele era fazer a obra do Senhor. Era fazer aquilo que o Senhor havia mandado ele fazer. Esse era o desejo dele. Em nenhum momento ele diz que o Senhor proibiu ele de casar, como a igreja proíbe, né? O padre, eles não casam, não é porque eles não querem, não é porque eles não queiram ter família, é porque a igreja proíbe. A partir do momento que eles exercem a função de papa ou de padre, eles têm que ter consciência que eles não vão poder ter mulher e não vão poder ter filhos, né? E embora eles queiram, mas a igreja é contra, porque proíbe, não existe nenhum mandamento de Deus proibindo isso, tanto que o próprio Paulo, ele fala que se o homem não quiser casar, não case. Que tenha a vida voltada mais para Deus, mas é bom, por causa da prostituição. Em nenhum momento as escrituras demonstram nenhum mandamento que Deus proíbe a pessoa de casar. Os outros apóstolos também que não casaram foi porque eles não quiseram, né? Porque eles queriam ter a vida voltada para Deus. Não foi porque Deus proibiu, não. Não foi porque Jesus proibiu, não, né? Nunca vi, não. Se existe, me mostre, porque eu já pedi para me mostrar e eles não me mostraram isso, né? Então eles não casaram porque eles não quiseram. Como, por exemplo, eu mesmo aceitei Jesus, tenho 2 filhos, né? Se eu tivesse aceitado antes, eu escolheria não ter filho tão cedo, para poder me dedicar mais a Deus. Mas agora que já tive como Pedro, já não tem como voltar atrás, né? Mas o Senhor, ele não proíbe, não existe nenhum mandamento defendendo isso aí, não, que isso quer dizer, não. Né? Ele diz que a gente tem 2 advogados, que é Jesus e Maria, quando na verdade o apóstolo João diz que em 1 João 2:1, que nós temos um só advogado, e é Jesus Cristo, né? E eu mostro a passagem, onde é que se encaixa 2, onde diz que é um, onde se encaixa Maria e Jesus, onde diz que é só Jesus. Aí não, mas é 2 e pronto, e é Maria e Jesus e pronto. Eles descartam o que a própria Bíblia dele diz, porque aquilo que ele diz é que tem que estar certo. Não, João mentiu, né? Também diz, a Bíblia dele diz em 1 Timóteo 2:5 que só existe um mediador, né? A gente mostra a passagem para eles, que eles defendem que são vários, né? E nós perguntamos, e por que Paulo diz a Timóteo que é um só? Mas se é vários, então Paulo errou, Paulo mentiu,
né? Então, já muda de assunto. Não, mas é vários e pronto, tem que ser. Ou seja, João e Paulo estão mentindo, estão errados. A igreja que está certa, que ensina ele da maneira certa, como na Inquisição ensinou que a Terra era o centro do universo e a Terra tinha que ser, embora fosse o Sol, mas a Terra que tinha que ser, porque a igreja está dizendo, né? Então, para provar que o papado veio da igreja primitiva e que Pedro era papa, eles usam Pedro, né? Para dizer que Pedro era papa, para dizer que era um costume da igreja primitiva. Ora, contradizendo os próprios dogmas e tradições da igreja, porque as escrituras afirmam que Pedro era casado, né? E se Pedro era casado e era papa, e era um costume da igreja primitiva ter papa e ele era papa, então por que a igreja vai contra o princípio dela, o princípio da igreja primitiva e proíbe os padres de casar? Se Pedro era casado, se Pedro tinha família, né? E a Bíblia não diz que ele abandonou a mulher dele, nem que ele era viúvo, não, né? Como ele diz, não. Eu nunca vi nenhuma passagem dizendo que Pedro tinha ficado viúvo, não. Que eles mas a mulher de Pedro não aparece. Se a gente for descartar todas as pessoas porque não aparece na Bíblia, então eu vou ter que concluir que Maria nasceu do ventre, não teve pai, não teve mãe. Porque a Bíblia não fala nos pais dela. No entanto, ele diz que os pais de Maria é Joaquim e Ana. E eu pergunto como é que ele sabe se não está na Bíblia. Ora, se não fala na mulher de Pedro, e ela não existe porque a Bíblia não fala, então posso concluir que Maria também não teve pai, que Ana e Joaquim não são os pais dela, porque a Bíblia não fala nem dos pais dela, muito menos do nome, né? Para você ver como ele se contradiz a ele mesmo, nos dogmas e tradições da igreja deles, né? Então, Pedro era casado. Se Pedro era casado e era papa, né? Então, por que é que os papas são proibidos de casar? Porque que a igreja vai contra o princípio da igreja primitiva, né? E cadê as mulheres dos outros papas aí, padres que a gente não vê? Então, como você pode ver, ele se desmente a ele mesmo. É só para você ver, como eu já lhe falei, não é para humilhar, não é só para você ver como é que eles interpretam a Bíblia. Aí eu lhe pergunto se você deve confiar nessas interpretações, né? Eu lhe expliquei tudo de acordo com as passagens. Você pode ouvir o áudio bem direitinho, pode olhar as passagens na sua Bíblia e ver que o que eu disse aqui está lá escrito na passagem. Não é minha opinião, como ele diz, não, é o que está escrito. A opinião deles, a opinião é quando eu leio aqui. É quando eu leio 1 João 2,1, dizendo que nós temos um advogado, eu digo que é dois. Aí é minha opinião, não é a opinião da Bíblia. Porque a Bíblia fala que é um. Porque o João diz que é um. Aí se eu falo que é dois, é a minha opinião. Mas nós falamos é o que está escrito na palavra. Nós defendemos que é um porque está escrito que é um. Eles dizem que é dois porque eles vão pela opinião deles e a interpretação dada pela igreja, né? Nós vamos por interpretação dada por pastor, né? Pelo que está na nossa Bíblia. Até porque o pastor não está o tempo todo do nosso lado nos ensinando a responder nada, não. Nós lemos a Bíblia, nós cremos nelas e defendemos que nós acreditamos baseado nela. Baseado no que ela diz e na interpretação dada pelo próprio Deus, não é por igreja. É por isso que quando nós vamos mostrar, né, as provas, está de acordo com a passagem, como você pode ver aí. E observe que a interpretação deles não bate com o que a própria escritura deles diz, porque onde é um, eles dizem que é dois. Onde é dois, eles dizem que é 1000, né? Onde é um, eles dizem que é 1000. E onde é que bate? Não bate de jeito nenhum. Por quê? Porque vão pela opinião deles. Aí eu pergunto se você deve, se você acha que deve acreditar, né? Então tá aí, pra você ver o entendimento deles da Bíblia, é esse aí. Que eu lhe mostrei e poderia mostrar muito mais. E você pode ver, né? Aí nos outros áudios aí, você pode ver o entendimento deles em relação a várias passagens que eu esclareço e digo o que está escrito na sua Bíblia. Não é a minha opinião, não é a opinião da minha igreja, não é a opinião do pastor e não é mandamento de igreja, porque nós não seguimos mandamento de igreja como isso, né? Nós não seguimos mandamento de igreja, nós seguimos os mandamentos do Senhor contidos nas Escrituras, que você pode abrir a sua Bíblia, que tem 73 livros, e ver. Nós não seguimos mandamento de igreja, porque de acordo com os mandamentos da Bíblia, eles, né, de acordo com o mandamento da Bíblia, Deus nos proíbe beber água, porque isso não é coisa de cristão, é coisa mundana, mas porque está de acordo com os mandamentos da igreja, a igreja diz que não é pecado e manda, eles defendem que pode beber e tudo, porque é mandamento da igreja, ou seja, eles descartam o que a própria escritura diz e vão pelo que a igreja ensina, né, para você ver. Então tá aí, é só para abrir o entendimento, é só para você ver, né? Se você quiser descobrir mais, só você ver os outros áudios aí que você vai ver como é a interpretação deles. Aí você pegue sua Bíblia, olhe e conclua, né? Se de fato está certo. Você pode fazer isso, você tem capacidade para isso, né? Não é como ele diz que você não entende nada, não tem capacidade. Tem sim, você tem sim.
Então, medita aí, em nome de Jesus.